falar comigo. Meu caro Geninho, matando saudades deste Atlético campeão, mas este é um momento importante para o Atlético também, com um treinador muito jovem, um português que me parece ser do ramo, não, Geninho? Estou muito contente com as coisas do Atlético. Eu acabei vinculando a minha vida a esse clube e até de maneira indireta você acaba virando um torcedor e fica contente com os resultados do clube. Eu acho que o Atlético vem bem. O Atlético já vem bem de algum tempo, né? Ele é uma equipe que se estruturou, uma equipe que tem uma condição de trabalho maravilhosa, profissional, tem uma estrutura muito forte e já vem fazendo boas participações. A chegada agora do Cruzeiro com um trabalho novo, né? Ele já era conhecido do Paulo, do Cori, que foi quem o indicou. E ele está demonstrando realmente a sua capacidade, sua qualidade, fazendo um trabalho muito bom com a garotada do Atlético. Ô Geninho, vamos tentar te ligar de novo aqui, porque a sua ligação não está perfeita. Vamos lá, PDV, pode desligar e ligar de novo? Não sei se o Geninho também está, por conta disso, talvez esteja no Viva Voz. Vamos tentar pedir para ele não ficar no Viva Voz e a gente reconecta o Geninho. Assim que ele tiver ok, pode me avisar. O Geninho que tem história aí de campeão com o Atlético Paranaense, o Geninho que tem uma história interessante no futebol, de mais de 40 anos nessa estrada, e se tem alguém que pode colocar com muita tranquilidade aquilo que está acontecendo no futebol, esse alguém sem precisar de meias verdades, é o Geninho. Vamos saber se está ok. O Geninho está ok aí de novo? Alô, Geninho, está me ouvindo bem agora? Já voltamos com o Geninho aí. A ligação do Geninho realmente não estava campeã. Tá ok agora, Geninho? Alô, Geninho, me ouve bem agora? O senhor está me ouvindo bem, talvez você não estivesse me ouvindo. Eu estava te ouvindo, mas estava ruim a ligação. Você não está no Viva Voz não, né, Geninho? Não. Não, é que às vezes... Maravilha, agora melhorou muito a sua conexão. Eu estava dizendo exatamente isso, não, Geninho? Essa estrada de 40 anos te permite analisar, por exemplo, que o futebol está muito desproporcional hoje. A gente tem 3 gigantes, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro aí, que estão disputando outra divisão, não só no futebol brasileiro, como no futebol sul-americano, não, Geninho? Estão sobrando, né? Equipes de um grande investimento, equipes que souberam contratar, trouxeram jogador de qualidade. Você vê o Atlético tem uma fome de montar um grande time insaciável. Ele estava já com o Hulk, que era um grande investimento, fazendo gols, foram buscar o Diego. Então eu acho que isso só vai fazer com que as coisas melhorem. Eu acho que é bom para o futebol brasileiro, Elia, que a gente tem aqui equipes fortes, né? Hoje você vê o Palmeiras com um elenco forte, não é só um time forte, um elenco forte. Você vê o Atlético com um elenco forte, você vê o Flamengo com um elenco forte. E isso acaba se comprovando não só no campeonato nacional, que é o campeonato nosso interno, mas também na Libertadores, né? Você vê que muito provavelmente a gente possa ter uma final brasileira aí. Eu já digo, né, tenho cravado aqui que o Flamengo já está na final, com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, ou também até ao Fluminense, tinha dito isso ontem, inclusive, tanto fazia passar um quanto passar outro, os dois são muito mais fracos, e apesar do futebol talvez ser o menos lógico entre todos os esportes, a diferença é tão grande que não tem como não. É claro que o Renato Gaúcho vai dizer que tem que ser cadeira de barbeiro, sentar um de cada vez, tem que respeitar o adversário, aquela ladainha que você conhece. Mas o Flamengo é muito superior, né? Eu acho que o futebol é o único esporte que você tem que fazer isso, Juliano. Porque eu, nesses quase 50 anos que eu tenho de bola, eu já vi cada coisa dentro do futebol que você não acredita. Eu concordo com você, eu acho que o Flamengo sobra. O Flamengo sobra, né? Só um desastre tira o Flamengo. Mas o futebol, às vezes, acontece. Como você, também não acredito que possa acontecer. Mas eu acho que um trabalho desse que o Renato faz, eu acho que é um trabalho que o treinador tem quase que uma obrigação de fazer. Ô Geninho, a gente tá falando do Renato e o Renato chega assim de uma maneira interessante, né? Porque ele pode até ser goleado, aconteceu isso na única derrota que ele teve, o resto foram 10 vitórias e um empate, mas é impressionante os números do Renato à frente do Flamengo, mas até quando ele é goleado, ele é ovacionado pela torcida. E o Rogério Ceni, até quando ganhava, era vaiado pela torcida. O Rogério não tinha tamanho para comandar o Flamengo, Geninho? Eu acho que tinha tamanho. Acho que o Rogério é um treinador de qualidade, de capacidade, tanto quanto o Renato.
Eu acho que não havia sintonia, não havia o carisma. Eu acho que o Ceni não caiu no Flamengo com a aceitação total da torcida. Talvez a torcida não achasse que era o Rogério o treinador que ela queria. Né? E o Renato não. O Renato tem uma história dentro do Rio de Janeiro. O Renato foi jogador do Flamengo. O Renato tem todo aquele carisma com a própria torcida. Eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. E o Renato sabe cultivar isso. Ele sabe fazer isso. Ele fez isso muito bem no Grêmio, onde ele também tem uma história, e está fazendo agora no Flamengo. Eu acho que isso ajuda demais o trabalho dentro de campo. Ô, Geninho, eu acabei de voltar de Tóquio e fiquei encantado com aquela seleção olímpica. Não é porque ela foi campeã olímpica, às vezes você encanta e não consegue conquistar. E você sabe muito bem que eu sou do conquistador, eu não sou do encantador. O futebol de competição é feito para ganhar, na minha opinião, mas essa foi uma seleção que me encantou. Joga com muita rapidez, com muita qualidade, qualidade na defesa. A gente encontrou um Diego Carlos muito forte, a gente tem um Daniel Alves muito forte, a gente tem um Guilherme Arana muito qualificado para lateral. O meio-campo eu estou impressionado com o Bruno, estou assim, muito mais veloz do que o Casimiro. Do meio para frente é uma coisa impressionante o que essa seleção tem de virtude e tem de qualidade. E aí? O Jardine é melhor que o Tite? Ele treina melhor e por isso a seleção é melhor? Ou a gente fica com esse feudo de seleção brasileira que tem os mesmos jogadores, que volta lá com o Firmino na frente, que volta com o Fred no meio, que tem o Thiago Silva como zagueiro? A gente tem dificuldade para tentar entender que talvez seja a hora de mudar? Ou o Jardine é melhor que o Tite? Não acredito. Eu não parto nesse princípio que um é melhor que o outro. Acho que os dois têm qualidade. Acho que o Tite tem mais experiência que o Jardine. O Jardine tem uma experiência talvez maior que o Tite em trabalhar com jovem, com jogador de uma idade menor. E cada um está fazendo o seu trabalho dentro da sua filosofia. Né? Eu concordo com você em alguns pontos, que eu acho que tem hora que na nossa seleção nós temos que fazer algumas mudanças. Né? Eu acho que nós temos alguns jogadores que já estão há muito tempo dentro da seleção e nós não tivemos resultado. Né? Então eu acho que o exemplo da Olimpíada tem que ser seguido em algumas coisas, tem que se tirar lições daquilo que foi feito, tem que se sentar e conversar, que eu acho que é fundamental. Acho que ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Eu acho que você sempre aprende. Então, se você viu um resultado desse expressivo, como é um ouro numa Olimpíada, de jogadores tendo um desempenho muito bom, eu acho que não custa nada você sentar, conversar, trocar ideia. Eu acho que todo mundo quer a mesma coisa, né? Você tem que abrir mão de vaidade, né, Elia? Abrir mão de vaidade e ver qual é o melhor resultado. Porque nós, treinadores, né, vivemos de resultado. E nós, torcedores brasileiros, estamos bastante ansiosos por novos resultados, principalmente resultados internacionais e resultados pesados. Né? Você sabe, Geninho, que eu tô assim, você é da classe de treinadores, daqueles caras que estão na estrada há muito tempo. Quem está na estrada há muito tempo não é por acaso, é por virtude, é por mérito, é por ética, é por competência. Mas eu tenho visto agora, e conversando com os dirigentes, uma preocupação muito grande em relação ao treinador brasileiro. Agora, recentemente, o Bahia demite o Dado Cavalcante e vai buscar um treinador argentino que é uma aposta, como por exemplo foi o Silvinho, uma aposta no Corinthians, por acaso está indo até acima daquilo que eu esperava, já que o Silvinho não tinha um retrospecto como treinador. É brasileiro, é importante que se diga, mas a gente tem perdido treinadores brasileiros, tem perdido emprego e treinadores argentinos, treinadores estrangeiros estão chegando em Portugal. A gente tem treinadores da Série B de Portugal, da Segunda Liga de Portugal, chegando para comandar equipes do Brasil. Significa que porque o estrangeiro é melhor? Eu tenho uma dificuldade, porque eu acho que a gente tem que entender se o cara é bom ou é ruim. Mas o fato é, os nossos treinadores talvez tenham parado um pouco no tempo, não, Geninho? Não sei se tenham parado no tempo ou se estão praticando uma filosofia que não é ideal. Acho que nós tivemos, em cima de uma cobrança depois daquele 7-0, uma cobrança muito grande, que virou o futebol brasileiro de ponta cabeça. Né? Então, aquilo que nós fazíamos, que nos deu 5 Copas, não servia mais. Então, nós estamos fazendo tudo ao contrário. Né? E eu acho que nós perdemos um pouco o rumo. Né? Nós estamos passando aí por uma reformulação muito grande de treinadores. Como você falou, eu sou daquela época mais antiga,
como eu, vários outros treinadores mais antigos acabaram ficando fora, né? Estamos um pouco fora do mercado, fora daquilo que se faz. Está vendo agora o Vanderlei voltando, o Filipão voltando, quase num ato desesperado, né? De não se fazer uma aposta e nem num treinador jovem e nem num estrangeiro. Então está se tentando apostar numa coisa que pode ser uma chance boa de acerto, né? Então eu acho que essas mudanças todas prejudicaram demais o futebol brasileiro. Eu acho que nós temos bons treinadores, muito bons treinadores jovens, alguns fazendo bons trabalhos dentro do próprio Campeonato Brasileiro, né? Vários deles, não vou citar nome porque eu posso esquecer alguém, mas eu acho que nós temos alguns bons treinadores jovens que se encaixaram melhor, se adaptaram melhor, que conseguiram fazer aquele balanço entre o novo e o antigo, porque o antigo também não era todo ruim, senão nós não teríamos ganho 5 Copas, senão o europeu não tinha vindo aqui copiar tudo aquilo que nós fazíamos, e hoje você vê a equipe europeia fazendo muito daquilo que as equipes brasileiras faziam. Eu acho que nós estamos passando um período de transição, não sei até quando vai, né? Nós estamos dando chance para que o pessoal de fora venha, e se ele vem e mostra qualidade, ele vai ocupar espaço, né? Isso é muito ruim para essa moçada nova que está vindo agora, porque eles estão perdendo muito espaço dentro do seu país, isso não é bom. E essa é uma constatação, né? Engraçado, porque eu estava hoje conversando com você, ontem conversando com o Paulo Roberto Falcão. O Paulo também está com vontade de voltar a trabalhar, um estudioso, você sabe bem, é um estudioso do futebol, um cara que gosta muito do futebol bem jogado, tem um histórico incrível como jogador, como treinador, independente financeiramente, mas com disposição de querer trabalhar. É interessante que esse espaço não exista, não, Geninho? É porque, aquilo que eu falo, eles usam um termo, né, que na Europa não existe. O cara chegou numa certa idade, ele é ultrapassado. Você vê grandes equipes europeias, tem treinadores de uma idade um pouco elevada, e os caras conseguindo resultado, porque usam a sua capacidade e a sua experiência em prol do clube. Aqui no Brasil a gente pensa de uma maneira muito esquisita, muito errada. O futebol brasileiro tá muito errado. Eu acho que está caminhando para um caminho que não é muito bom. Eu acho que a gente precisaria de algumas mudanças drásticas, né? Hoje há uma interferência muito grande em termos de diretoria, em termos de procurador, em termos de pessoas que não é ligada diretamente no meio do trabalho em cima do jogador. Isso influencia demais, de repente, a produção do próprio atleta, dificulta demais, às vezes, o trabalho do treinador, né? Então, eu acho difícil. O Falcão, não só o Falcão, eu conheço vários outros, a gente tem conversado, né, com alguns companheiros um pouco mais antigos dentro do meio, e todos eles têm, a grande maioria deles está aí disposto a trabalhar, mas realmente não tem mercado. Não, você coloca, para a gente terminar o nosso papo, sempre um papo muito agradável, mas eu vou acrescentar alguma coisa para você e talvez para os dirigentes de futebol do Brasil, né? Porque eu estou acabando de voltar da Olimpíada e não é porque o europeu faz diferente, não. A gente está vendo o Carlo Ancelotti comandando a equipe do Real Madrid, então, cara de quase 70 anos. Então não tem absolutamente nada a ver. Você vê o Marcelo Bielsa, louco Bielsa, há muito comandando no futebol da Premier League. Então a gente começa a observar que, pera um pouquinho, não é por aí. O Leeds é comandado por ele e joga mais do que em tese tem jogadores para poder jogar e para poder ter de resultado. E é interessante porque na Olimpíada, eu estava com o Álvaro José e a gente fez cerimônia de abertura e cerimônia de encerramento da Olimpíada, e eu tô com essa ideia de já preparar a minha parada, né? E aí o Alvinho fica me convencendo a esticar um pouco mais esse ciclo e tal. Aí ele vira-se para mim e diz o seguinte: Elia, dá uma olhada, à nossa direita, TV é espanhola, o narrador tem mais de 70 anos, o comentarista é o Figo, que, com histórico que dispensa qualquer tipo de apresentação. Olha mais para cá, olha mais ali embaixo, ó, a TV Argentina, o cara tem mais de 70 anos. Tem mais de 70 anos, o comentarista tem mais de 60, careca. Olha para cima aqui, a TV Azteca e a TV Azteca do México. O Hugo Sanches comenta e o apresentador ou o narrador tem mais de 70 anos. Por que você está com essa ideia de com 60 querer parar?
Aí eu fiquei pensando na ideia que é a seguinte, né, Eugeninho, que a experiência, você tem o talento que pode ser divino, a entrega é de cada um, mas a experiência só vem com o tempo, né, Geninho? Eu acho, Elia, que a qualidade, a capacidade não tem idade. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais conhecimento você adquire. Se você for uma pessoa que quer aprender, se você não for aquele prepotente que se acha dono do mundo e que você sabe tudo, eu acho que você aprende dia a dia, né? Até com os mais jovens. Então, eu acho que quanto mais idade você tem, melhor você fica. Você para de cometer erros bobos que você cometeu na juventude, que você cometeu na tua caminhada, você vai aprendendo com os seus erros. Eu acho que você velho fica até melhor. Não é que nem o vinho, eles dizem que o vinho, quanto mais velho, melhor. Eu acho que a pessoa, se souber levar a sua vida, souber levar a sua profissão, ele vai melhorando na vida e na profissão, naquilo que ele faz, tá? Ele vai ficando melhor. E junto com isso, ele ganha uma coisa que é fundamental, que é a experiência. Você foi num ponto determinante que é a experiência. Você convive melhor com problemas, porque você já administrou esses problemas várias vezes. Você sabe a saída de algum beco, que muita gente acha que é sem saída, mas tem uma porta no fundo. Então, eu acho que o caminho está aí, mas muita gente não aposta. Muita gente acha que todo mundo é ultrapassado, que o velho para, você citou na tua profissão e praticamente em todas. Você citou alguns treinadores, tem vários na Europa. Mourinho não é nenhum novo também, tá? O Guardiola também não é tão novinho assim, tá? E eles vão trabalhar por muito e muito tempo. Aqui no Brasil não se trabalha. Aqui no Brasil você chega numa certa idade, você é meio colocado de lado, tem o modismo do futebol moderno, do futebol novo, tá? Que eu, na minha modesta opinião, é um futebol bom, um futebol efetivo, mas um futebol um pouco mais chato de se ver, um futebol um pouco menos emocionante, um futebol onde você prioriza mais marcação do que agressividade, tá? Mas a gente tem que conviver com isso, Lia, tá? Tem que conviver com isso e não pense em parar, não. Que você, graças a Deus, é um daqueles que tem ainda a cabeça aberta, que enxerga o futebol de uma maneira com um horizonte um pouco mais longo do que alguns. Maravilha, é sempre muito bom conversar com o nosso Geninho. A experiência, ela só vem com o tempo, ninguém compra. Grande abraço, Geninho, e boa sorte, viu? Um abraço, Elia, foi um prazer mais uma vez muito grande falar com o amigo.